Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no Direito no Brasil. Já peço, deixa o like já para ajudar no começo, tá? Eu vou trazer aqui Moro acusando, Flávio Dino de omissão no 8/1. Por que ele não usou a Força Nacional? Porque não foi usada a Força Nacional para proteger o prédio dos três poderes. Nicolas Ferreira também pede a convocação de Flávio Dino e a prisão de G. Dias. Lula diz que os parlamentares eles não representam o povo brasileiro e também está criando mais ministérios aí. Este é o desgoverno do Lula. E tudo isso e muito mais você vai ver nesse vídeo aqui. Eu peço para você deixar o like e compartilhar desde já, tá bom? Vamos então para a primeira matéria de hoje, que aí, na verdade é o vídeo aí da CPMI. Vamos lá. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, por 2 vezes, eu autorizei a utilização da Força Nacional para proteger aqui patrimônio público federal. Não existe a exigência, não está condicionada a autorização do governador do estado para atuação na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes. Quem fala ao contrário, mente. Aí já desmentiu em relação ao decreto que instituiu a Força Nacional, que é o 5.289, que inclusive estabelece expressamente que a ação pode ser determinada pelo Ministério da Justiça, inclusive por solicitação de ministro do Estado. Por que o ministro do GSI não requereu? Por que qualquer outro ministro do Executivo não requereu? Por que não foi determinado? Agora, presidente, nós recebemos essa semana a informação do diretor da Força Nacional que diz o que ela estava fazendo. E vão permitir que ela fazer leitura. Resposta ao requerimento 1139. 4 pelotões de choque, sobre o dia 8, permaneceram a todo momento no estacionamento, em frente ao anexo 1 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4 pelotões de choque permaneceram todo o tempo. De braço cruzado? E aí nós vemos invasores invadindo e depredando o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, inclusive o Senado Federal e a Câmara, Supremo Tribunal Federal, e nós tínhamos 4 pelotões à disposição para impedir foi essa usado? Invasão e depredação. E aí vem o ministro da Justiça e seus apoiadores aqui mentir de que precisava ter autorização do governador quando o Supremo estava sendo invadido. Ficaram de braços cruzados ali. Depois, sim, a informação, no mesmo ofício, diante da gravidade dos acontecimentos, 2 pelotões da companhia de pronta resposta foram imediatamente deslocados para a Praça dos Três Poderes para auxiliar na retirada de invasores e repelir a turba. Leia-se aqui nas entrelinhas: somente após ter havido a invasão. Somente após ter havido a invasão, fato consumado, é que foi 2 batalhões, mas tinham 4. E, deputado, tinha um outro batalhão também informado dentro do Ministério da Justiça, que ficou lá de braços cruzados. E aí a gente vê no ofício, que ótimo, não houve qualquer dano aos prédios e patrimônio do Ministério da Justiça. Ou seja, a Força Nacional de Segurança Pública foi mobilizada no dia 8 para a proteção exclusiva do Ministério da Justiça. E que, inclusive, o próprio Flávio Dino afirma que ele estava lá olhando tudo acontecendo. E 4 pelotões ficaram parados ali. 4 pelotões ficaram parados no anexo, no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí, quando essa comissão quer ouvir o diretor da Força Nacional, nós não conseguimos. E claro, ninguém está querendo isentar quem invadiu e quem depredou da responsabilidade. Inclusive, essas pessoas estão acusadas, estão presas. Mas aqui eu vejo o comandante da PM que está sendo denunciado por omissão. Nós vamos ouvir o G. Dias, o ministro, a suspeita em relação à omissão. Mas não se pode falar do Ministério da Justiça
E aqui são fatos e normas indiscutíveis de que a Força Nacional, que poderia ter sido utilizada para impedir as invasões, não foi empregada. Informações do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa falácia de que era necessária a autorização do governador não procede com base no decreto, não procede com base nos precedentes de ação anterior da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios e Brasília, patrimônio federal. Quem melhor do que um ex-ministro da Justiça e Segurança Pública para dizer que Flávio Dino mentiu ao dizer que precisava do governador para liberar a Força Nacional, para liderar a Força Nacional, sendo que a Força Nacional está nas mãos do Ministério da Justiça. Então, quem melhor do que um ex-ministro da Justiça que trabalhou arduamente pelo nosso país para desmentir as farsas deste daí, que ainda está ileso, né? Nada acontece, não é nem convocado. É uma pouca vergonha. E quando é convocado e se senta ali, fica tirando chacota do Brasil, tirando chacota da cara dos deputados e senadores que estão ali fazendo um trabalho sério. Tem alguns que estão ali fazendo arruaça, mas tem muitos que estão fazendo um trabalho sério. Então vamos para o próximo vídeo, em que tem um deputado que trabalha muito sério, que se chama Nicolas Ferreira. Vamos lá. Lembrando que o canal está sofrendo aí algumas retaliações, tá? Perdi aí, nos últimos 3 dias, perdi mais de 500 inscritos, isso não é normal. Então eu peço a vocês que divulguem o canal, compartilhem esse vídeo em todas as suas redes sociais para que alcance o máximo de pessoas. Então vamos ouvir o grande Nicolas Ferreira, vamos lá. Há uma notícia aqui do dia 28/8/2023 que diz o seguinte: CPMI do dia 8 de janeiro não precisa ouvir Bolsonaro para indiciá-lo, diz relatora. A todo momento, assim como o senador Exalcir disse, há uma parcialidade muito grande de quem deveria ser a juíza, de quem deveria avaliar todos os fatos. Essa CPMI ela foi aberta para apurar tanto ações quanto também omissões. E as linhas investigativas, por mais divergentes que sejam, deve ter no mínimo uma lógica, deve ter no mínimo um embasamento de argumentos. A gente vê, por um lado, a oposição aqui compostas, né, por deputados majoritariamente aqui de direita, indo para uma linha onde você tanto quer ver as arbitrariedades jurídicas que aconteceram, tanto também com relação às omissões. Mas ainda assim, nós aprovamos diversos requerimentos e convocações que não diziam respeito a isso. Porque, afinal de contas, nós queremos investigar. Não uma investigação seletiva, uma investigação que blinda as pessoas, mas uma investigação que vai apurar os fatos. Agora, a relatora disse aqui anteriormente, se dirigindo, né, à polícia aqui do DF, abre aspas, ou é ineficiência demais, ou é não olhar o que estava acontecendo diante do Senhor. Você pode utilizar essa frase exatamente para o Flávio Dino. Sim. E ela encaixa como uma luva. Até mesmo porque, passa aí para mim, por gentileza, os tweets que eu separei do senhor Flávio Dino no dia 7/8/2023. Diz o seguinte: além de todas as forças federais disponíveis em Brasília e da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. Isso foi no dia 7. Pode passar, por gentileza. No dia 7. Desde cedo, isso é no dia 7/1/2023, às 10 horas e 18 minutos. Desde cedo, eu e os diretores gerais da PF e da PRF estamos em diálogo e definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Vamos manter a sociedade informada. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil. Aí eu te pergunto, colocando aqui a frase da então relatora, é ineficiência demais ou não era olhar o que estava acontecendo diante do Senhor? Afinal de contas, onde estava a Força Nacional de Segurança? Nós trouxemos aqui o fotógrafo da Reuters que deixou claro que ele estacionou ali no estacionamento do Ministério da Justiça e que ele viu a Força Nacional de Segurança ali. De braços cruzados. Ou seja,
Por que não houve também um emprego disso? Deus do céu. Porque o próprio Flávio Dino, o próprio ministro da Justiça, disse que no dia anterior ele assinou aqui a portaria do Ministério da Justiça 272 de 2023, empregando a Força Nacional, abre aspas, para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodovia de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Ou seja, se não foi protegido, essa responsabilidade tem que estar em alguém. Agora, se aplicar a mesma régua que a relatora aplicou para a polícia do Distrito Federal, também vai ter que ser preso o G. Dias. E espero, inclusive, que a relatora tenha o mesmo tino, a mesma gana que inquiriu os demais para poder também inquirir o G. Dias. Eu quero ver aqui das pessoas de esquerda, deputados, senadores, senadoras, a mesma gana, a mesma disposição em inquirir o G. Dias, que era responsável pelo plano escudo. Difícil, afinal de contas, difícil. Se ele tivesse sido efetuado, como o senhor Anderson Torres disse aqui, só uma bomba, nas palavras dele, iria destruir o planejamento. E o grande responsável por esse plano escudo é o general Gonçalves Dias, que é o general instituído por Lula. Agora, quando nós vamos ligando os pontos, quando não se diz respeito, por exemplo, às câmeras do Ministério da Justiça, por que a base aqui do governo Lula, a base do Dino, que foi colocado aqui para poder defendê-lo e blindá-lo, por que não ficou indignado quando a totalidade das câmeras não foram enviadas? Por que quando a gente fala em convocação do comandante da Força Nacional de Segurança, a esquerda permanece silente? Horas, não quer investigação? Não quer apurar todos os fatos? Por que há uma blindagem por parte aqui dos deputados para o Flávio Dino? Porque eles não têm o menor intuito, querido Nicolas, de prender alguém da esquerda. Eles querem prender o Bolsonaro. Essa é a realidade. Eles querem acusar o Bolsonaro e os bolsonaristas, os patriotas. Eles têm ódio dos patriotas. Essa é a realidade. Por que não foi, por exemplo, chamado aqui o Capelli, que foi o interventor um dia após? Por que não é chamado aqui o Flávio Dino? Foi se colocado aqui na reunião passada, por exemplo, puxou-se, a capivara aqui do então ajudante ali de ordens. Foi colocado ali, quebrado o sigilo telemático dele, dizendo que as suas opiniões privadas configurassem crimes. Horas. E se a gente tiver quebra, então, telemática, então, dos agentes que estavam ali no dia, senador Cleitinho? Pois é. Se a gente tiver a quebra telemática do Flávio Dino? Deputado Marco Feliciano. Esclareceria muitas coisas. Será que a gente vai encontrar ali alguma mensagem, alguma opinião, algo no que diz respeito a ajudar a nossa investigação aqui? Porque quanto a nós que estamos aqui, nós estamos transparentes. Inclusive nós deixamos à disposição aqui, quando foi, por exemplo, a quebra telemática do Bolsonaro, quando quiseram colocar a quebra telemática da Michelle Bolsonaro. Agora, essa é a nossa linha de investigação. A linha de investigação da esquerda, meus senhores, diz respeito a um suposto financiamento de venda de joias em que o presidente Bolsonaro e a sua cúpula estavam vendendo para o exterior ou afins, para poder financiar os QGs. Qual vocês acham mais verossímil? Qual vocês acham que de fato está mais atrelado à realidade? Simples assim. Porque nós aqui como CPMI não estamos colocando os nossos poderes em atuação. Por exemplo, eu acredito que ao não enviar as câmeras, a deixar claro de que não foram a sua totalidade que o Flávio Dino enviou, e se escusou ainda dizendo que ele só poderia intervir com autorização do governo, sendo que isso é mentira, porque nós temos aqui hoje o senador Moro, que anteriormente já foi também ministro da Justiça e que empregou a Força Nacional de Segurança quando ocorreram manifestações aqui, inclusive manifestações de milhões de pessoas, e nem sequer uma lixeira foi quebrada. Então isso que nós precisamos aqui esclarecer. Nicolas tem feito um trabalho excelente, é um excelente garoto, eu vejo ele como futuro presidente do Brasil. Se você concorda comigo, já deixa o like aí para confirmar
que você concorda com o meu pensamento. Eu vejo ele como um presidente do Brasil lá no futuro. Ele tem feito um trabalho excelente, muito coerente em suas palavras. Deu um pouquinho da baixada, né? Como a gente costuma, baixada na crista, não tá mais tão truculento. Temos que ser assim, temos que ser sutis, né? Principalmente jornalistas, pessoas, comunicadores, assim como eu aqui, temos que andar no sapatinho. Principalmente os parlamentares também não estão totalmente blindados com a liberdade plena, né? Eu peço a vocês que deixem o like. O like ajuda muito o canal. Eu peço para que compartilhe muito, tá? Se você puder fazer uma doação, tá o Pix na sua tela. Tem o QR Code aí, você aponta seu celular. E também tem a chave Pix logo abaixo de mim aqui, pixdireitanobrasil@gmail.com. Qualquer valor ajuda a compra de melhores equipamentos e a continuidade do canal aqui, tá bom? Então a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir nesta causa que é difundir a verdade, desmentir a esquerda o tempo todo, e foi desmentido aqui.